Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade à apostila 2, página 175, as aulas 10 e 11 do setor C, Introdução a Funções. Continuação. Nós vamos resolver alguns exercícios que estão na apostila como exemplos, para depois você praticar sozinho. O enunciado do exercício diz o seguinte: Unicamp São Paulo. Seja a função h de x definida para todo número real x por h de x é igual a 2 elevado a x mais 1 se o x for menor ou igual a 1. h de x é igual a raiz quadrada de x menos 1 se x for maior que 1. Ele quer que você calcule h de zero. Quando você tiver um exercício desse tipo, nesse estilo, você começa calculando do mais interno para o mais externo. Ou seja, eu vou calcular primeiro aqui, quem é h de zero. h de zero. Quem é que está no lugar do x aqui, Quem é que está no lugar do x? É o número 0. Espera aí. Se x for menor ou igual a 1, h de x é igual a isto. Então eu vou usar esta primeira parte. 0 é menor ou igual a 1. Usando isso aqui, h de 0 é igual a 2 elevado a x. Mas quem é o x? 0. Substitui o x por 0. Mais 1. 0 mais 1 dá 1. 2 elevado a 1 é 2. Logo, h de 0 vale 2. Eu vou substituir, então, o h de 0, que eu acabei de achar. h de 0, a imagem do 0. Quem é o h de 0? 2. Como é que vai ficar assim? Aqui. h de 2. h de 2. Novamente, vou calcular o mais interno, ou seja, agora eu vou calcular o h de 2. h de 2, quem é que está aqui, no lugar do x? No lugar do x é o 2. Espera um pouquinho. Se o x for maior que 1, 2 é maior do que 1. Se o x for maior que 1, h de x é igual a raiz quadrada de x menos 1. Então, h de 2 vai ficar igual a raiz quadrada, substitui o x. 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1, raiz quadrada de 1 é 1. Substituindo agora aqui, h de 2. Mas quem é h de 2? É 1. Então, aqui vai ficar h de 1. h de 1. Quem está no lugar do x? Aqui, no lugar do x. h de x. Quem está no lugar do x é o 1. Vamos voltar aqui. Se o x for menor ou igual a 1, h de x é igual a 2 elevado a x mais 1. 1 é menor ou igual a 1, é igual. Que parte que eu vou usar aqui da função? Esta. 2 elevado a x mais 1. 2 elevado a x mais 1. Dá 2h de 1 igual a 2 elevado a 1 mais 1, 2. 2 elevado a 2, 4h de 1 igual a 4. Portanto, h de 0 é igual a 4. Agora nós vamos resolver o exercício 2 desta aula, que está na apostila, como exemplo. Eu resolvi colocar o enunciado inteiro aqui. Seja f de x uma função tal que, para todo número real x, temos que x vezes f de x menos 1 é igual a x menos 3 vezes f de x mais 3. Então, f de 1
é igual a... Vamos fazer primeiro o x valendo 1. Para x igual a 1. Ora, para x igual a 1, eu vou pegar esta expressão que eu copiei aqui. Se o x é igual a 1, eu estou chamando o x de 1. Aonde tiver o x, eu vou substituir por 1. Então, aqui vai ficar assim, ó. 1 vezes f de 1 menos 1 é igual a 1 menos 3 vezes f de 1 mais 3. 1 menos 1 dá 0. Então, aqui vai ficar 1 vezes f de 0 igual a 1 menos 3 menos 2 vezes f de 1 mais 3. 1 vezes f de 0 é f de 0, igual a menos 2 vezes f de 1 mais 3. Repare, eu consegui fazer aparecer aqui, nessa expressão, o que ele está perguntando. Ele está perguntando quem é o f de 1. Eu consegui fazer aparecer aqui, mas eu tenho algo aqui que eu não sei. F de 0 eu não sei. Aí eu fiz assim. Vamos fazer agora o x valendo 0. Para x igual a 0. Eu vou pegar esta expressão que eu copiei aqui e agora eu vou substituir o x por 0. Vai ficar assim, 0 vezes f de 0 menos 1 igual a 0 menos 3 vezes f de 0 mais 3. 0 vezes 0 menos 1, aqui está errado, né? Vai ficar f de menos 1. 0 menos 1, f de menos 1. Igual 0 menos 3, menos 3, vezes f de 0, mais 3. 0 vezes, não importa que número daqui, 0 vezes isso, dá 0. E eu tenho esse 3 aqui, ó, eu vou subtrair 3. Vai ficar 0 menos 3, igual menos 3 vezes f de 0. Multiplicando aqui tudo por menos 1, vai ficar aqui, ó, positivo, positivo. 3f de 0 igual a 3. Divide agora tudo por 3. f de 0 igual 3 dividido por 3, 1. Opa, então eu achei quem é o f de 0. Se eu substituir o valor, f de 0 igual a 1, se eu substituir aqui, ó, o f de 0 por 1, fica somente aparecendo aqui, ó, o f de 1, que é justamente o que o examinador está pedindo. Então eu vou pegar esta expressão, e escrever aqui, ó. F de 0 é igual a menos 2 vezes f de 1 mais 3. F de 0 está aqui, 1, igual a menos 2 vezes f de 1 mais 3. Mais 3, eu vou subtrair 3. Aqui vai ficar 1 menos 3 igual a menos 2 vezes f de 1. 1 menos 3, menos 2 igual menos 2 f de 1. Multiplique isso agora aqui, ó, tudo aqui por menos 1. Vai ficar 2 igual a 2 f de 1. Vamos dividir tudo por 2. F de 1, 2 dividido por 2, aqui ó, 2 dividido por 2 igual a f de 1. 2 dividido por 2 é 1, portanto, f de 1 é igual a 1. Como ele queria que nós encontrássemos. Antes do próximo exemplo, eu quero chamar a atenção de vocês para alguns detalhes. Eu coloquei aqui o seguinte, ó. Para quais valores reais de x existe f de x nos casos abaixo? Então eu quero saber o seguinte, ó. Quando é que vai existir aqui o f de x? Se o f de x for igual a raiz quadrada de x mais 1. Ora, você sabe que no conjunto dos números reais, só se define a raiz quadrada
de um número real maior ou igual a zero. O número, o radicando aqui, ó, o radicando de uma raiz quadrada, para que exista essa raiz, no conjunto dos números reais, esse radicando tem que ser maior ou igual a zero. Então eu coloquei aqui a condição de existência dessa raiz quadrada aqui. Quando é que vai existir o f de x? Para quais valores reais de x aqui vai existir o f de x? Quando o radicando x mais 1 for maior ou igual a zero. Subtrai aí menos 1, x maior ou igual a menos 1. Então, só vai existir f de x se aqui ó, o x for maior ou igual a menos 1. Segundo caso. Para quais valores reais de x existe f de x quando f de x for igual a 2 sobre x menos 3? Ora, em uma fração, o que é que não pode acontecer de forma alguma? Em uma fração, qual é a condição de existência disso aqui? O denominador de uma fração tem que ser diferente de zero. X menos 3, o denominador tem que ser diferente de zero. Olha aqui. Denominador diferente de zero. Soma 3, x diferente de 3. E qual é, ou quais são, os valores de x reais para que exista isto aqui? Para que exista f de x. Repare que aqui ó, o numerador é 1, o denominador é raiz quadrada de x mais 1. Espera aí. O radicando da raiz quadrada tem que ser maior ou igual a zero, como aqui. O radicando tem que ser maior ou igual a zero, mas espera um pouco. Se o radicando for zero, a raiz quadrada de zero é zero, vai ficar uma fração com denominador igual a zero, que não existe. Logo, isto aqui, x mais 1, tem que ser maior que zero. Não pode ser igual a zero. Subtrai 1, x maior que menos 1. Eu vou colocar só mais um caso aqui. Ó. Se você tivesse f de x igual a x mais 2 sobre 4. Para quais valores reais de x existiria ou existe o f de x? Ora, o denominador dessa fração é 4. É diferente de zero, ok. O numerador de uma fração pode ser qualquer número real. Logo, esse x aqui, ó, esse x pode ser qualquer número real. Você não precisa se preocupar, porque aqui não existe nenhuma restrição para o valor de x. O f de x vai existir para qualquer valor real de x. Vamos para o próximo exemplo. É o terceiro exemplo, mas aqui está escrito 5, porque é o exercício 5 da apostila desta página aqui, desta aula. Diz assim: dada a função f de x igual 1 sobre x² mais 7x mais 12 elevado ao quadrado mais 10, obtenha. Item A. O domínio de f de x. Ora, f de x depende do valor do x. Eu posso dizer que o domínio de uma função são os valores possíveis que o x pode assumir. Repare que aqui no denominador desta fração aparece o x. Mas nós já vimos. Para que uma fração exista, o denominador da fração tem que ser o quê? Diferente de zero. Resolvendo isso aqui, você vai achar que o x é diferente de menos 3, x diferente de menos 4. Domínio desta função f. X pertence a R, tal que x diferente de menos 3 e x diferente de menos 4.
Se o x for menos 3, isto aqui dá zero. Vai existir a função? Não. Então o x pode ser menos 3? Não. A mesma coisa se o x for menos 4. Se o x for menos 4, este denominador é zero. Não existe fração com denominador zero. O x não pode ser menos 4. Se o x for menos 4, não existe a função. Então, só para reforçar, você pode pensar assim: domínio são os possíveis valores de x. Item B. Dada a função f de x, obtenha o conjunto imagem de f de x. Existe uma outra forma de resolver esse exercício, mas eu gostaria que você tentasse enxergar isso aqui. Repare este pedaço, entre aspas, este pedaço da função f de x, que eu escrevi aqui. 1 sobre x² mais 7x mais 12 ao quadrado é sempre um número maior que zero. Por quê? Se isto aqui for um número negativo, ao quadrado vai dar positivo. Perfeito? Se for positivo, ao quadrado dá positivo, dá maior do que zero. Agora, isso que eu acabei de falar é para todo x diferente de menos 3 e x diferente de menos 4. Porque se o x for igual a menos 3 ou igual a menos 4, isso aqui dá zero. E 1 sobre 0 não existe. Então, para todo número x diferente de menos 3 e diferente de menos 4, isto é maior do que zero. Eu reescrevi aqui a função. Ora, f de x, isto aqui é sempre um número maior que zero. Sei lá, 0,1, 0,2, 0,009, maior do que zero. Sempre isto, por conta do quadrado, sempre será maior que zero. 0,1, por exemplo. 0,1 mais 10, 10,1. Se isso aqui for 0,2, 0,2 mais 10, 10,2. Então, o f de x será sempre maior do que 10. Mas f de x, lembra, é a mesma coisa que y. Y maior que 10. O que é o conjunto imagem? Lembra? Todos os elementos do segundo conjunto que estão associados, de uma maneira simples de memorizar. Então, são os possíveis valores de y. Conjunto imagem é tal que y pertence aos reais, tal que y maior que zero, não. Maior que 10. Agora você deve tentar resolver exercícios. Resolver no caderno de exercícios, página 200, os exercícios de 1 a 6. Em caso de dúvida, você deve encaminhá-las para mim por meio do plural. Eu vou resolver o exercício neste formato e encaminhar para vocês.